Oi, gente, boa noite. Vamos começar agora uma live com o Osterman. Esperar um tempinho para as pessoas entrarem. Droga, não, peraí. Encerrou? Não, acho que não. Você está dizendo ao vivo, não encerrou. Não, encerrou. Tá. Vou deixar aqui. A gente está sem cinegrafista aqui, então eu estou aqui fazendo uma gambiarra para conseguir segurar a câmera. Agora foi. Opa, e aí pessoal, tudo bem? Tá no teu perfil ou na tua página? Tá na minha página. Então pessoal, todas as páginas, bom, quem tá vendo obviamente já tá na tua página, tá. Então não precisa ser Imagino convocado na tua página, diferente de mim que estou entrando na página da Priscila aqui e de lá vou compartilhar, olha só esse dedão aqui na câmera, olha aí, olha aí. Você quer ter uma liveception aí? Eu vou compartilhar aqui. Peraí, tá com um delayzinho aí. Tá, agora deixa eu compartilhar aqui na minha página. Enquanto isso, Priscila, conta aí sobre o evento que a gente estava. Mas quem quiser compartilhar também, fica à vontade, para aumentar o nosso alcance, eu acho legal. Então, a gente estava agora no evento do lançamento do livro de Sorocaba, a gente atrasou um pouquinho por causa disso. O painel da gente acabou, tem uns 15 minutos, e a internet de lá estava ruim para a gente fazer a live, então a gente correu aqui pro hotel para fazer, então desculpa o atraso. Como é que fala pessoal aí sobre o que rolou? Como é que tava o evento aí? A gente participou de um painel bacana agora, né? Foi eu, a Priscila. Você tá me entrevistando aí? Eu tô na verdade, pra enfim. Então, a gente estava lá no evento, foi legal. O nosso painel foi sobre ideias liberais para as cidades, para os municípios. Participou eu, o Fábio, Mota, a mediação foi do Francisco Raso. Teve palestras de Saraiva, né, Rodrigo Marinho, da Cecília Lopes, lá do Rio de Janeiro, Diogo Costa, enfim, o time todo do Livres veio para Sorocaba. O Livres inteiro está em Sorocaba hoje. Muita gente boa aqui reunida. Enfim, o Conselho Nacional do Livres estava presente aqui também, o presidente do Livres, Sérgio Bivar, estava aí, também teve que estar um pouquinho mais cedo. Pois é. Enfim, estava muito bacana o evento, baita realização do núcleo do Livres Sorocaba, que é uma espécie de pontapé inicial aqui quer dizer, não pontapé inicial, mas é o avanço do Livres no estado de São Paulo, né? Estado fundamental aí para acho que vai funcionar mais meio como um projeto piloto, né? Para o resto do estado. Exato. E aí, já terminou aí os compartilhamentos? Vamos falando aí enquanto eu vou compartilhando. Tá bom. Então, quem quiser mandar pergunta, vai mandando, a gente vai acompanhando aqui pelo celular de Fábio. Então, a gente vai falar aqui sobre os sistemas eleitorais, né? As formas de sistemas eleitorais disponíveis. Todas elas, na verdade, têm coisas boas e coisas ruins. Então, o Fábio está aqui com essa missão de detalhar todas elas. Eu anotei aqui para não esquecer, são muitas. Então, assim, eu queria começar com o Distritão, que é o que está sendo discutido na Câmara agora, né? Perfeito. Antes de mais nada, eu só queria ressaltar uma opinião minha a respeito dessa discussão sobre os sistemas eleitorais. Na minha opinião, o nosso sistema eleitoral atual é dos males o menor dos que acometem a política brasileira. Os grandes problemas da política brasileira decorrem de questões não relacionadas com o sistema eleitoral, como, por exemplo, o excesso de poder que tem o executivo nos seus três âmbitos, que acaba fazendo do legislativo um poder subalterno, em boa parte. A gente vê demonstrações claras disso todos os dias. A gente vê pessoas eleitas para serem deputados federais, ou seja, pessoas eleitas para serem desenhadores das instituições brasileiras no Congresso Nacional, deixando seus cargos para virarem secretários estaduais em pastas de pequena expressão, basicamente porque vislumbram ali uma oportunidade maior de terem cargos à sua disposição, de terem espaço para fazer campanha, etc. Então, a gente tem vários problemas. Esse excesso de atribuições nas mãos do executivo, excesso de poder nas mãos do executivo, essa distorção causada também pela possibilidade de o político ser eleito para o legislativo e poder se licenciar, inclusive é muito comum que se licenciem durante o mandato inteiro, para ocupar um outro cargo. Ou seja, a pessoa é eleita para ser deputado federal, fica 3 anos e meio como secretário de Estado e depois volta a ser secretário
para ser deputado federal só na época da eleição. E é reeleita, porque como secretário ele teve acesso a recursos, conseguiu comprar um monte de votos, direta ou indiretamente, ou seja, indiretamente contratando pessoas para estarem na sua base de apoiadores. Isso gera uma distorção clara, né? A gente tem outros diversos problemas também, como a disponibilidade de emendas parlamentares, que são um processo também... Tem um pai falando que o vídeo travou. Confere aí no seu se está funcionando. Se tiver travado, vai... Vocês estão conseguindo ouvir direito, gente? Travou? Voltou? Não, para mim está rolando ainda. Então, Pedro, eu acho que o problema é na sua internet. Ouvir direito, gente? Travou? Voltou? Não. Aqui segue bem. Não, para mim está rolando. Não travou. Grande Lécio, um abraço aí. Vamos lá, Vamos começar então. Peraí, onde é que eu estava? Eu estava falando, eu estava falando das distorções sim. Que o nosso sistema promove na forma de organização da nossa política, né? A possibilidade de os parlamentares terem emendas parlamentares que, ao fim e ao cabo, são formas de compra de votos institucionalizadas e compra de apoios políticos institucionalizados. Também esse processo promíscuo de cooptação de políticos e de candidatos e de partidos por meio do aluguel de legendas para conseguir tempo de TV, para conseguir ter número de deputados para estar em debate na TV, etc. Enfim, ou seja, tem uma série de incentivos perversos na política brasileira que acaba gerando problemas sérios que, infelizmente, não vão ser enfrentados por essa reforma. Mas, isso posto, a gente precisa ter um sistema eleitoral que seja justo e que seja compreensível para o cidadão. Eu acho que aí está um grande desafio, né? Encontrar um sistema que equalize isso. Hoje, no Brasil, o atual sistema proporcional, o pessoal critica muito e tal, na minha opinião, ele não está entre os piores. Ele tem uma série de vantagens e desvantagens, claro. Uma vantagem clara dele é proporcionar que mesmo candidatos ideológicos sejam eleitos, candidatos de nichos sejam eleitos, ou seja, é um sistema que fomenta a pluralidade. Um ponto ruim é que é um sistema complicado de entender. Por exemplo, eu desafio quem está assistindo agora e eventualmente acha que sabe como funciona o nosso sistema a explicar como funciona o sistema de repartição das sobras de votos na divisão de cadeiras. Ou seja, é um sistema complexo. E tem a questão de você votar em um e acabar elegendo outro. Exato. No Brasil as pessoas costumam dizer que eu não voto em partidos, eu voto em pessoas. Mas isso não é verdade hoje no sistema. Por mais que as pessoas escolham pessoas para votar, elas acabam votando em partidos porque é um sistema proporcional. Inclusive o nome do sistema é sistema de lista aberta proporcional. Então, quando se vota em uma pessoa, na verdade você está dando um voto para a coligação dela, e se o teu candidato for bem votado, daí ele vai estar bem ranqueado, bem colocado na coligação. Mas, então, o Distritão teria algumas vantagens em relação a isso. Não está aparecendo aqui, bom, enfim. Já compartilhei em um dos meus perfis e na página, então pronto, vai bombar. Já temos um bom começo aí. Então, o Distritão, por um lado, ele reforça, de certa maneira, o papel das oligarquias partidárias. Ele, por outro lado, e por que ele reforça o papel das oligarquias partidárias? Basicamente porque ele força a que se diminua o número de candidatos, né? Porque se no voto proporcional faz sentido que o partido lance muitos candidatos para gerar uma espécie de cauda longa dos candidatos, o exemplo que eu costumo dar é o exemplo do Marcel Van Hatten, que foi candidato a deputado estadual em 2014, que sob um sistema de distritão dificilmente ele teria conseguido uma vaga para se candidatar. Por quê? Porque os deputados do partido dele não iam gostar de tê-lo saindo como candidato e ameaçando a votação deles mesmos, que eram e são quem manda no partido. Mas isso no partido da velha política. Sim, num partido como o Livres, por exemplo, acho que não seria diferente. Num partido como o Livres, num partido como o Novo, em que se tem mecanismos institucionais para barrar a cacicagem e tal, inclusive o Livres a gente está desenvolvendo uma plataforma para a participação dos filiados, para que os filiados possam se engajar em um sistema meritocrático para ocupar seu espaço e ganhar reputação dentro do partido. Mas, então, esse seria um problema do
do voto do tal do distritão. Né? Se alega também que é um sistema que encareceria as campanhas. Não se tem como afirmar isso. O que se tem como afirmar é que a tendência seria de diminuir o número de candidatos, o que, de certa maneira, diminuiria os custos eleitorais, tornaria mais fácil de o eleitor entender, porque realmente o distritão é um sistema simples. São eleitos os mais votados. Por exemplo, o estado de São Paulo, são 70 vagas para a Câmara Federal, os 70 mais votados são eleitos. Acabou. Independente de partido, independente de coligação, na verdade, com o distritão se acabam as coligações, coligação deixa de fazer sentido, e o distritão acaba também colocando na prática essa espécie de fetiche do brasileiro de querer votar na pessoa e não no partido. Porque a gente falou que tá travando. Deixa eu abrir aqui na minha página. O Emílio falou que não, tá tranquilo. Pra gente acompanhar as perguntas. Então o distritão teria esses problemas, como virtudes eu disse, o distritão é um sistema simples de entender. Sim. É um sistema que diminui o número de candidatos, acaba com candidaturas absolutamente artificiais, que são lançadas somente para, enfim, ajudar a eleger outros, são lançadas como prévias de candidaturas a outros cargos, não que não sejam legítimas, não que não sejam candidaturas legítimas, enfim, se o sistema oferece essa oportunidade, não tem por que não utilizá-las, mas ele simplifica, de certa maneira, a eleição. Né? Então eu sou cético em relação... Os partidos grandes, eles que têm muito dinheiro, eles vão injetar muito dinheiro dos caciques e vai acabar, porque o dinheiro que hoje era mais distribuído, vão ficar concentrados em alguns caciques e vai acabar encarecendo. É provável que eventuais bons candidatos que estão hoje em partidos grandes busquem outros partidos, busquem ocupar espaços em outros partidos, estruturas menos tradicionais e menos já ocupadas, como é o caso do Livres, por exemplo, que está num processo ativo de recrutamento de lideranças Brasil afora, enfim, inclusive se você aí assistindo essa live tem interesse em contribuir com a melhoria da política, tem interesse em sair candidato em 2018 e no seu estado tem uma representação do Livres, entre em contato com a representação do Livres. Se não tem representação do Livres, entre em contato conosco por meio da página no Facebook, enfim, por meio do site, que certamente vamos saber como, enfim, dar um encaminhamento para as demandas de vocês. Mas então, o distritão tem essas peculiaridades. Né? Grande vantagem é que fica mais fácil de entender. Hoje o sistema é complexo de entender. Quase ninguém entende como são distribuídas as cadeiras. O que eu acho de ruim... Para mim, o principal problema do distritão é que, no longo prazo, ele acaba diminuindo a importância dos partidos, que eu acho que são instituições fundamentais para o desenvolvimento da nossa democracia. Né? Porque não se tem como tratar a política de forma tão individualizada, de forma tão personalista, e eu acho que a principal crítica a se fazer ao distritão é que ele fomenta o personalismo, de certa maneira. Mas não acho que seria a catástrofe que vem sendo vendida por algumas pessoas, não é uma mudança que vai criar grandes distorções no sistema político. Acho que a diminuição no número de candidatos é saudável, ela vai melhorar o nível do debate, vai melhorar o nível de competitividade, vai facilitar para o eleitor diferenciar os candidatos. Tem uma pergunta interessante aqui, da Patrícia Santana. Ela pergunta sobre urnas eletrônicas. Você confia nas urnas eletrônicas? Olha, eu acho que as urnas eletrônicas elas têm que passar por um processo de, enfim, auditoria, tem que haver maior transparência em relação a elas. Eu vejo um TSE excessivamente reativo em relação a isso, especialmente o TSE sob a administração do ministro Dias Toffoli. Espero que sob a administração do ministro Gilmar Mendes isso mude um pouco, mas eu não me uno ao coro daqueles que acham que as urnas são manipuladas, que a Dilma manipulou as eleições de 2000 quer dizer, não manipulou por meio das urnas, né? Ela manipulou por meio de gastos públicos, por meio da compra de votos e do terrorismo eleitoral. Mas as urnas, eu acho que são um avanço em relação à antiga forma de eleição por meio de papel, onde havia fraude em larga escala. A fraude vai ocorrer. E ninguém nem sabia. A única forma de se conter fraude, ou de minimizar a fraude, porque é óbvio que ainda existe fraude, é por meio da ampliação da transparência, da ampliação do controle público sobre as eleições, e acho que o caminho é por aí. Certo. Grande Gabriel, um abraço aí.
Pode deixar que eu tô de olho aqui na moça hoje à noite. Nós estamos indo para São Paulo logo mais aqui. Pronto, o distritão é uma coisa, o distrital é outra coisa. Qual é a diferença? Então, o distritão, ele tem esse nome porque ele transforma, diferentemente do voto distrital, que divide o país em pequenos distritos menores do que os estados, o distritão pega um estado, por exemplo, o Rio Grande do Sul vira um distrito, de certa maneira, onde são eleitos o mesmo número de candidatos, mas a lógica é diferente do sistema proporcional, onde são eleitos os candidatos baseados na proporção de cadeiras que as suas coligações fizeram jus na votação. No distritão, são eleitos somente os mais votados, o que é típico do sistema distrital. Né? Mas o voto distrital puro, o sistema eleitoral distrital puro, é bem diferente do distritão. Nesse sistema, se dividiria, portanto, os estados em distritos menores. Aí já entra a questão se dividiria o país inteiro. Por exemplo, para eleger deputado federal, eu acho que o mais justo seria dividir o país inteiro em 513 distritos, mais ou menos 400 mil, porque é o número de deputados federais. Ah, sim. Pegar o número de deputados federais e dividir em 513 distritos. E colocar... Daria quantos habitantes por distrito? Daria mais ou menos 400, 500 mil habitantes por distrito. Seria um dos países com maiores distritos do mundo. No Reino Unido, por exemplo, é cerca de 80 mil cada distrito. Nos Estados Unidos é um pouco mais que no Brasil, mas como o comparecimento eleitoral lá é muito menor, então não chega a ser tanto. Então, acho que o mais razoável seria se dividir, se fosse implementado o distrital puro, dividir, ou mesmo se viesse a ser implementado o distrital misto. Eu vi que o Jean Batista, um grande abraço para o Jean aí do Livres do Amazonas, se fosse implementado o distrital misto, teria que se fazer, o Jean falou que ele acha que vai ser implementado o distrital misto a partir de 2022, se fosse se fazer isso, existem dois caminhos. Existe o caminho daquilo que eu acho correto, que é dividir o país igualmente em 513 distritos, que é o número de deputados federais, e a partir das densidades populacionais se dividir em 400 e poucos, 400 e poucos mil, etc. A gente teria talvez alguns problemas, porque tem alguns estados que tem pouco mais de 400 mil, o caso de Roraima, por exemplo, que não chega a ter 800. Então, tem também a questão se pegaria a população ou o número de eleitores. Né? Pegando o número de eleitores, se criaria subdivisões menores ainda, ou seja, não é também um sistema fácil. Mas a grande questão é dividir o país inteiro ou se pegar os estados hoje e dividi-los pelo número de cadeiras que eles têm na Câmara, por exemplo. Pegar o Rio Grande do Sul e dividir em 31. Pegar São Paulo e dividir em 70. Porque o distritão, as campanhas vão ficar muito caras, porque na Bahia, por exemplo, a pessoa teria que percorrer 417 municípios. Mas já é assim hoje, né? Quer dizer, não é tanto porque os candidatos dividem tarefas e botam seus candidatos para sair em regiões. Que é a pergunta até do Davidson aqui. Se o distritão diminui a possibilidade de renovação? Sim, né? Senão o pessoal lá de Brasília não estava propondo isso. Eu não estou tão convencido dessa tese. Eu não estou tão convencido do impacto disso. Eu acho que ele não ajuda, não fomenta a renovação como deveria. Mas eu não acho que vai haver tanta diferença em relação ao atual sistema. Porque os novos candidatos, geralmente, no seu lançamento, acabam sendo muito bem votados também e tal. E acho que esse ano vai ter um apelo muito grande de novas candidaturas que visam a trazer renovação. Mas porque esses políticos tradicionais, eles não vão estar de voto ideológico. As pessoas não votam deles porque eles têm ideias legais. Votam porque deu cesta básica, porque asfaltou a rua, porque, enfim, dá alguma coisa. O tipo de política que eles fazem é de outra forma. Então, acho que vai continuar sendo uma coisa meio desigual, né, pra gente. Sim, exato. Que briga. Quer ir falando sobre cada um dos sistemas ou vamos respondendo as perguntas? Vamos respondendo as perguntas aqui. Tiago. Eu ali perguntando, moro na Bahia, Priscila vai se candidatar? Emílio. Não sei, quem sabe, Emílio, quem sabe, tô pensando. Bora! Tiago aqui, perguntando sobre o parlamentarismo, se ele funcionaria sem uma monarquia.
Certamente, não há nenhum, apesar de alguns países no mundo serem monarquias parlamentaristas, tem uma série de repúblicas parlamentaristas. Alemanha, Espanha, enfim, tem vários outros países que são sistemas parlamentaristas, ou seja, o chefe de governo é eleito indiretamente por meio da votação para o parlamento. Eu sou um entusiasta do parlamentarismo. Não acho também que seria, enfim, a panaceia. Nada é a panaceia, na verdade. Não existe uma mudança que fosse resolver os nossos problemas, mas acho que o parlamentarismo traria alguns avanços, como, por exemplo, limitar o potencial destrutivo de impasses institucionais, como foi o caso da Dilma, como está sendo agora. E também torna o processo de barganha e de conquista de maioria um processo mais transparente e um processo onde se pode ter um maior escrutínio público e controle da sociedade sobre isso. Porque as pessoas saberiam mais abertamente quem são os partidos que dão sustentação ao governo e políticos que não querem fazer parte do governo, então em partidos que fariam parte do governo, não faria sentido estarem nesses partidos, né? Então acho que é um processo que dá transparência à formação de coalizões ou mesmo à cooptação. Essa semana a gente teve no programa do PSDB eles usando essa expressão muito interessante, presidencialismo de cooptação, em vez do clássico presidencialismo de coalizão. Eu achei muito interessante também porque o PSDB falou sobre autocrítica no seu programa, mas não fez autocrítica em relação ao fato de que o partido, apesar de criticar o presidencialismo de cooptação, tem hoje 4 ministérios no governo Temer, né? Enfim, coisas da vida, né? Idiosincrasias da nossa política. Mas então, enfim, eu pessoalmente sou favorável ao parlamentarismo, não sei qual é a tua opinião. Eu não tenho opinião formada sobre esse assunto, eu acho que é bem polêmico. Davidson de novo. O que vai acontecer com os partidos pequenos? Por exemplo, aqui em Pernambuco, 5 partidos pequenos se juntaram para eleger um deputado federal. Eu acho que se for o distritão, acho que não vai ter muita diferença. As pessoas vão votar em pessoas do partido. O distritão não vai ser especialmente ruim para partidos pequenos. O que existe uma tendência é que partidos pequenos sem identidade ideológica acabem perdendo a razão de existir, né? O que é bom. O que é bom, mas acho que o principal que faria com que... É que assim, existe esse é um tema que acho que vale a pena a gente perder uns minutos aqui, ou melhor, investir alguns minutos, porque se fala muito do Brasil fora que o Brasil tem partidos demais. E realmente, o Brasil tem uma quantidade muito grande de partidos representados no parlamento. São 28 hoje, partidos no Congresso, e isso enfim, a gente não encontra paralelo em praticamente nenhuma outra democracia, é um país grande. Mas o Brasil, na verdade, não tem muitos partidos. O Brasil tem muitas legendas partidárias. E isso é um problema, porque partidos mesmo, com uma doutrina, com uma coesão, com enfim, com uma agenda e uma ideologia, o Brasil tem pouquíssimos. O que o Brasil tem muito é partido legendas de aluguel, como o PSL costumava ser, antes da chegada do Livres. Então, eu não acho que seja necessariamente ruim esses partidos nanicos e sem identidade ideológica deixarem de existir, mas eu acho que eu sou contra medidas forçosas, como, por exemplo, cláusula de barreira, cláusula de desempenho. Acho que a principal medida que deveria ser tomada é o fim do fundo partidário, o fim da possibilidade de se negociar tempo de TV e rádio, que já está diminuída agora pelo fato de que somente os 6 maiores partidos da coligação que contribuem com o tempo de TV. Mas acho que existem ainda muitos incentivos para a perpetuação de partidos que não têm razão de existir. Por exemplo, o exemplo mais claro é o PCO, que é um partido que se encontra ativo hoje somente ali em cerca de 6, 7 estados do Brasil. E é um partido que recebe aí R$1 milhão de fundo partidário por ano e sabe-se lá o que fazem com esse recurso. É um partido artificial, como vários outros aí que existem, e que está aí, e que são players do nosso sistema político, infelizmente. Mas o distritão, não vejo por que ele fosse acabar ou ameaçar partidos menores, ideológicos, como, por exemplo, Livres, o Novo, o pessoal não está gostando muito dessa história, mas não afeta exatamente as pretensões eleitorais deles, porque eles, historicamente, Brasil afora, eles têm candidatos que costumam ser, inclusive, não eleitos por causa da proporcionalidade, ou seja, um dos casos mais bizarros desses,
que é parte do sistema, claro, mas enfim, causa uma certa impressão de curiosidade, foi a Luciana Genro em 2010, quando ela foi candidata a deputada federal pelo Rio Grande do Sul, e ela foi a 4ª ou 5ª mais votada dos deputados federais, mas não se elegeu, porque o pessoal não se coligou e não fez o mínimo, não fez o coeficiente eleitoral suficiente para ganhar uma cadeira. Então ela acabou ficando de fora, e aí, enfim, 27 deputados que tiveram menos votos do que ela foram eleitos. Verdade. Você falou mais cedo lá na palestra sobre o sistema eleitoral da Austrália. Eu achei bem interessante, porque acaba com aquela distorção do voto útil, né, que te prejudicou tanto na eleição. A Austrália conseguiu vencer isso. Eu queria que você contasse. É um sistema que também não é um sistema exatamente simples, mas é um sistema que funciona basicamente da seguinte maneira. A cédula eleitoral tem os nomes dos candidatos e seus partidos e quadradinhos do lado onde a pessoa bota a ordem do voto. Tipo, meu primeiro voto, meu segundo voto, de acordo com a sua preferência, né? Meu primeiro voto é quem eu gosto mais, segundo é quem eu gosto depois e tal, 3, 4, 5, até o número de candidatos. E a pessoa é obrigada a votar em todos os candidatos? Não. Se tiver Luciana Genro lá, se ela quiser não dar nenhuma pontuação para alguns candidatos, ela pode não dar nenhuma pontuação. E daí isso aí não conta como pontos para o outro. E aí se vai eliminando os candidatos menos votados a cada rodada e se vai transferindo os primeiros votos, os segundos votos, terceiro, quarto, quinto votos dos candidatos para os eleitores, para os candidatos seguintes, até se chegar ao vencedor. Então, muitas vezes, o candidato que teve mais votos... Como? Peraí. Vai eliminando os últimos da lista e os votos desses últimos da lista vão ser distribuídos entre os outros. Então, mas distribuído igualmente? Não, distribuído de acordo com a forma como os eleitores que votaram nos últimos candidatos em primeiro lugar preferiram. Então, você pega primeiro e vê quem foram os que tiveram mais primeiros votos. Daí, o último é excluído. Mas os votos dele não são jogados fora. Eles são redistribuídos de acordo com quem foram os segundos escolhidos desses eleitores. Bem complexo. Desses eleitores. Eu vou postar nos comentários depois um vídeo bem didático, uma animaçãozinha explicando isso aí, daí o pessoal pode entender melhor. É um sistema interessante, mas é complexo. Então, dentre as possibilidades discutidas, eu sou bastante simpático ao voto distrital misto. Pronto, explica como é que é o distrital misto. Que mescla o voto distrital puro com um voto de representação partidária. Ou seja, a pessoa tem 2 votos, um deles ele vota dentro do distrito, no candidato, enfim, do distrito dele, que vai ser eleito pelo Estado. E o outro voto é o voto para o partido, esse especificamente é o sistema alemão. O outro voto vai para o partido que ele prefere, e aí esses votos do partido são somados e ajudam a eleger candidatos que eventualmente não foram eleitos pelo seu distrito, mas ficaram ali perto. Então é um sistema eleitoral que Mas como é que esses votos da legenda são distribuídos entre os candidatos? Eles são distribuídos proporcionalmente. Por exemplo, se a Priscila ficou em segundo... na Alemanha, especificamente, que é o paradigma mais presente, metade das cadeiras são distribuídas de acordo com simplesmente a votação distrital meramente majoritária e metade são preenchidos pelo voto partidário. Então, se pega dentre os candidatos que não foram eleitos e se começa a somar os votos deles, os votos de legenda. Também não é um sistema especialmente simples. Eu também vou postar um vídeo aí depois nos comentários explicando melhor. É um sistema que é melhor explicar desenhando ou com uma apresentação de slides, como eu faço nos meus cursos. Mas é um sistema que atende a alguns pontos importantes do sistema eleitoral, que é, por exemplo, aproximar o eleitor do candidato, porque regionaliza mais a eleição. Ele, ao mesmo tempo, também ele fomenta, ele incentiva o desenvolvimento dos partidos, ele incentiva que os partidos se diferenciem ideologicamente, diferente do Brasil, onde, enfim, existe um incentivo à homogeneização, ou seja, que os partidos busquem o centro ali, fiquem tudo muito moderados e sejam grandes guarda-chuvas de ideologias, que acaba empobrecendo o debate político, né? Mas, como eu disse no início, o sistema eleitoral não é o maior dos nossos problemas e nem vai ser a solução para os nossos problemas. Se a gente não atacar a raiz dos nossos problemas, que é o excessivo poder
do Estado, e especificamente o excessivo poder do Poder Executivo, e as distorções criadas por regras que só servem para perpetuar regalias, o sistema eleitoral vai influenciar pouco o resultado final das coisas, né? Hoje ainda a gente tem uma estrutura em que boa parte dos eleitos são eleitos com base em arranjos corruptos, com base na compra de votos, com base em currais eleitorais, com base em acordos espúrios, e isso só vai acabar quando a gente acabar com essa lógica de que ser eleito é um investimento, né? Porque o cara vai estar em posição de usar o seu capital político para conseguir favores para os seus apoiadores, conseguir criar dificuldades para vender facilidades, enfim, mas também não tem caminho fácil, né? Para conseguir mudar isso, somente elegendo gente boa, elegendo gente que entenda que a gente precisa diminuir urgentemente o tamanho do Estado e precisa se opor a toda e qualquer medida que vise a ampliar o poder do governo, o poder do Estado, o poder dos políticos sobre as nossas vidas. E, Fábio, na sua opinião, qual o modelo que vai ser aprovado no Congresso? Vai ser o distritão ou o distritão misto? Pois está se falando no tal do distritão misto, né? Que seria, pelo que eu pude entender... Parecido com o distrital misto, só que... Não. Seria mantendo a lógica do distritão, mas permitindo o voto em legenda, que aí seria... ou seja, a pessoa teria um voto só, diferentemente do distrital misto, onde ela tem dois. Ela teria um voto só e ela poderia optar entre votar no candidato ou votar na legenda. Caso ela votasse na legenda, ela poderia os votos de legenda serem distribuídos, e aí está se debatendo se eles seriam distribuídos para os candidatos mais votados da legenda, se seriam distribuídos proporcionalmente à quantidade de voto deles, ou seja, o cara que fez 10 mil, digamos que o partido tenha 3 candidatos, um deles fez 10 mil, outro fez 5 mil e outro fez 5 mil. E aí o partido teve 100 votos de legenda. Né? Daí, 50 desses votos iriam para complementar a votação do que fez 10 mil, 25 para complementar do de 5 mil e 25 para complementar do outro. Isso seria distribuição proporcional. Ou se iriam meramente para o primeiro lugar, ou iriam para o segundo, para o primeiro que não entrou, né? Para ajudar, assim, como um método de correção, para ajudar o que não entrou a entrar. Porque, a rigor, a ordem com que os candidatos passam a barra, porque eles são eleitos, não importa, né? Então, enfim, eu acho que esse sistema faria mais sentido, sinceramente, do que esse outro em que é distribuído proporcionalmente. Mas, enfim, tá realmente difícil de tentar se prever que vem por aí. Eu confesso que eu ouço de Brasília informações bem confusas, na verdade, mas eu acho que o distritão ainda está na frente, o distritão puro, ou alguma forma de distritão misto. Acho que existe um movimento muito forte para não manter o atual sistema de representação proporcional, porque TSE e STF já se manifestaram de forma a acabar com as coligações. Então, acho que as coligações devem acabar já nessa eleição, se não agora em 2020. Que é bom pra gente, né? Sim. As coligações não favorecem especialmente partidos ideológicos, mas no atual sistema proporcional, acabar com as coligações nos colocaria numa situação um pouco complexa, porque nos obrigaria a atingir o coeficiente eleitoral sozinho. Né? Isso mas o coeficiente eleitoral talvez baixasse, então. Não há motivo para se esperar por quê? Porque o coeficiente eleitoral é basicamente fruto da divisão do número de votos válidos pelo número de cadeiras. A não ser que diminuísse muito o número de votos válidos, ou seja, um aumento no número de votos nulos e brancos, um menor comparecimento, que eu não acho que vai ser sobrariam mais válidos, porque menos partidos conseguiriam fazer um coeficiente. Acho que no final a redistribuição seria maior. É possível, mas é possível que se concentrassem mais cadeiras nos partidos grandes. A manutenção do sistema proporcional sem coligações, acho que seria mais... Não, proporcional sem coligações realmente, acho que seria mais uma medida que atrapalharia a renovação. Lista fechada já foi descartada, né? Você acha que ainda... Não, lista fechada hoje praticamente só o PT defende, o que acabou, obviamente, criando uma certa impopularidade no sistema. Eu vou começar que eu tenho certa simpatia pelo sistema de lista fechada. Eu acho que ele funciona bastante bem em países mundo afora. É um país cujo sistema eu conheci bastante bem, que é o da África do Sul, que é um sistema de lista fechada.
e que funciona bem, porque ele fomenta o posicionamento ideológico dos partidos, ele cria uma cultura de organização partidária. Claro que num primeiro momento é possível que no Brasil, por esse histórico de caciquismo dos partidos, a gente tivesse uma eleição em que as listas fossem basicamente dominadas pelos grandes caciques, mas isso geraria um incentivo para que as pessoas iriam votar, as pessoas tender a votar nos partidos mais ideológicos. Em partidos mais ideológicos, em partidos que não fechassem tanto com essa lógica. E os candidatos que fossem barrados pelo caciquismo iam pensar duas vezes antes de entrar num partido caciquista. Isso geraria incentivos para que a gente tivesse uma cultura política talvez mais ideológica e de maior construção de partidos. Eu não vejo outra maneira senão a gente ter partidos, como se diz na ciência política, partidos institucionalizados, que sejam mais do que meros balcões de negócios como são hoje. Certo, vamos encerrar, vou ler a última pergunta. Vitor Rezende, em 2018 seremos livres? Não é bem uma pergunta, é uma afirmação, mas eu vou transformar em pergunta. Olha, se depender de mim, se depender da gente, podem contar que sim. O Livre está se organizando Brasil afora para recrutar algumas das melhores e mais promissoras lideranças em defesa das ideias liberais. A gente sabe que o desafio não é fácil, que vai ser uma briga de foice ano que vem, mas experiências como a que eu tive na minha candidatura à Prefeitura de Porto Alegre, experiências como a que a Priscila teve na candidatura à Câmara de Vereadores de Salvador, certamente nos deram muito mais experiência e muito mais força, muito mais estômago e realmente fibra para enfrentar o desafio do ano que vem. Então, eu estou bastante confiante com o que vem por aí. Então, isso aí. Obrigada, Fábio. Obrigado, prazer. Obrigada, um grande abraço a todos assistido. aí. Nos falamos aí pelas redes sociais. Um abraço, pessoal. Valeu. Tchau, tchau. Manda um salve para a nossa página, Desafiando a Lei do Choro. Salve aí para Desafiando a Lei do Choro, galera. E um salve para todo mundo que participou e mandou perguntas, assistiu. Grande abraço. Quem quiser, enfim, um esclarecimento adicional, pode mandar uma mensagem para mim na minha página aí. E Fábio tá devendo pra gente Tô 2 devendo vídeos os aí links, nos tô devendo os comentários. links, vou mandar depois. Quanto antes eu chegar um Wi-Fi aí. Vou tentar encontrar agora. Mas demorou. Falou, pessoal. Valeu, gente. Tchau, tchau.